Olá, queridos, tudo bem? Aqui de volta a professora Adriana Meiado, do INDEP. Vamos conversar mais um pouco hoje sobre transtorno afetivo bipolar. Acho que tem muita coisa interessante para a gente conhecer sobre o adoecimento que acontece, né? Envolvendo aí a nossa saúde mental. Bom, então vamos olhar aqui para o transtorno afetivo bipolar e entender como é que se dá essas relações entre tipo 1 e tipo 2, né? A ciclotimia, né? O transtorno ciclotímico, como é que acontece aí essas flutuações, combinado? Muito bem, então, tipo 1 é a presença de pelo menos um episódio maníaco na vida. Então, quando a gente pensa, né, no transtorno afetivo bipolar, se a gente trouxer uma linha aqui do estado basal, né, de saúde mental aqui, você tem um episódio, depressão aqui embaixo, né, um estado depressivo, você tem um estado aqui de elevação de hipomania e aqui em cima de mania, ok? Muito bem, então esse estado de transtorno afetivo bipolar tipo 1, eu tenho episódios de depressão e até a mania, tá certo? Aparece ali episódio de mania, então tipo 1. Tipo 2, presença de pelo menos um episódio hipomaníaco na vida, mais um episódio depressivo maior, atual ou anterior, sem nunca ter apresentado episódio maníaco. Então, de novo, bora lá. No tipo 2, eu não tenho a presença do episódio maníaco. Isso só acontece no tipo 1. Então, para que esse transtorno afetivo bipolar seja classificado como tipo 2, eu tenho que ter a somatória de pelo menos um episódio hipomaníaco somado a um episódio de depressão maior, que pode ter acontecido atualmente ou anterior a esse episódio hipomaníaco, ok? E lembrando, tipo 2, sem a presença de um episódio maníaco. O que a gente vai chamar aqui de ciclotimia, né? O DSM traz para a gente a ciclotimia. O transtorno ciclotímico, você tem flutuações patológicas de humor por pelo menos 2 anos, tanto para o polo depressivo quanto para o polo maníaco, que pela quantidade de sintomas ou pela curta duração, não configuram em um episódio de depressão ou hipomania. Então, o que eu tenho na ciclotimia? Eu tenho essas flutuações acontecendo de humor da depressão até aqui, né, a hipomania, a mania, pelo menos por um período de 2 anos, tá certo? Tá? Pela quantidade de sintomas e pela curta duração, tá? E você configura que claramente ele tem ali um episódio de depressão e hipomania, podendo até chegar à mania, tá bom? Então, ele faz esse circuito ciclotímico. E aí, psicotizou, eu volto a olhar para o tipo 1, combinado? Psicotizou aqui na mania, tipo 1, combinado? E aqui nesse slide, eu trouxe para vocês algo bem interessante da gente olhar. Quando eu falo do transtorno afetivo de humor, eu posso ter uma depressão bipolar, que é aquela que está associada com um episódio de hipomania ou de mania, ou eu posso ter apenas a depressão unipolar, só a depressão, que pode ser uma depressão leve, uma depressão maior, né, uma distimia, mas ela acontece sem a associação da hipomania ou da mania, tá bom? Então, nesse quadro, olha que interessante. Aqui nós temos alguns parâmetros para pensar nessas diferenças clínica-epidemiológicas entre depressão unipolar e bipolar, tá certo? E aqui as características da depressão unipolar ou bipolar. Então, quando a gente olha pelo parâmetro, né, de idade de início, o que a gente percebe? Que a depressão unipolar, ela surge anteriormente, né? Desculpa, ela surge acima, né? A partir ali dos 25 anos. Por quê, meus queridos? Porque
Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, e a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente estiver falando de saúde mental. O ser humano é um ser que se desenvolve ao longo da sua jornada nesse planeta, né? E tem momentos da nossa vida que requer de nós determinadas habilidades para lidar com as situações. Então, tem a infância, tem a adolescência, tem a vida adulta, sendo ela, né, um período adulto jovem, adulto de meia idade, o adulto, né, já mais idoso. Então, em cada momento, a gente tem, né, maneiras diferentes de lidar com as adversidades. Então, uma pessoa que tem a depressão unipolar, ela vai, né, chegar a esse diagnóstico, ela vai desencadear, né, sintomas realmente mais graves desse adoecimento por volta dos 20 anos. Por quê? Porque até aquele momento ela foi lidando com as ferramentas que ela teve com as adversidades da vida, né? Então, desenvolvendo, de repente, algumas habilidades para driblar, por exemplo, uma tristeza mais profunda, uma anedonia, a perda de prazer com algumas coisas. Agora, quando chega ali no início da vida adulta, né, onde a sociedade coloca um número maior de exigências quanto às nossas responsabilidades, essa pessoa percebe que a maneira dela lidar com tudo isso passa a ser disfuncional, né? E aí ela adoece, né? Então, a patologia da depressão unipolar fica evidente, aí precisa de, né, uma intervenção mais pontual. Então, a gente percebe que ao longo do desenvolvimento, a depressão unipolar, ela é detectada mais diretamente nessa faixa etária dos 25 anos. Já a depressão bipolar, esse prejuízo acontece antes. Tudo é muito mais intenso. Então, a maneira de lidar com as frustrações, as dificuldades, já na adolescência, início da vida adulta, já é mais sofrida. Então, a gente percebe que a depressão bipolar, a idade de início dela é em torno dos 13 aos 18 anos, o que a literatura traz para a gente. Percebeu a diferença? Então, na depressão unipolar, essa pessoa teve mais ferramentas para lidar com as dificuldades e com os sentimentos ali, né? Só mais tarde, na vida adulta, que ela acaba realmente desenvolvendo, né, esse adoecimento e precisando de um cuidado diferenciado. Já as pessoas que têm a depressão bipolar, isso já aparece muito mais evidente antes, né, ali por volta dos 13 aos 18 anos, tá certo? Gênero, que a literatura traz para a gente, que é mais evidente, né, a depressão unipolar, né, no sexo feminino, né, ela é maior do que no sexo masculino. Já a depressão bipolar é muito parecido, masculino e feminino, tá? Então é bem mais dividido ali essa epidemiologia, né, o acometimento entre homens e mulheres. A unipolar é mais mulheres, sim. Como é que é o modo do início? É devagar, insidioso ou é abrupto? A gente percebe que a depressão unipolar, ela é insidiosa, ela vai começando devagar. Então, lembra quando eu falei da dificuldade das pessoas irem lidando, né, com as suas dificuldades, com os seus obstáculos, desafios? Então, essa depressão unipolar, ela começa de uma maneira mais insidiosa, mais lenta. Já a depressão bipolar, ela é súbita, né? Então, é como se chegasse um momento a pessoa explode, né, e desiste e apresenta os sintomas clássicos aí da depressão bipolar, tá? Então, o modo de início é mais súbito, tá certo? E os episódios mistos na depressão unipolar nós não temos, né? Porque o episódio misto, como eu disse para vocês, ele requer, né, uma junção aí de depressão, mais hipomania ou até mania, tá?
Então, os episódios mistos não estão presentes na depressão unipolar, porque nós só temos um único estado, que é o depressivo. Já na depressão bipolar, eu tenho, né, esses estados mistos. Então, a hipomania ou a mania. Na depressão bipolar, eu tenho esses elementos. Tá? O pensamento acelerado, distratibilidade durante o episódio depressivo. Então, eu tenho aí dificuldades, né, de me concentrar na depressão unipolar. Eu tenho um pensamento que fica mais acelerado na depressão unipolar, mas ela é infinitamente menor do que na depressão bipolar. Na depressão bipolar, isso é completamente disfuncional, tá? Então, é muito mais recorrente a presença desses sintomas na depressão bipolar. Na depressão unipolar, eu tenho desesperança. Aliás, no nosso curso, nós vamos falar a respeito, inclusive, de ferramentas para a gente avaliar, né, esse grau de depressão, de sintomas depressivos. Tá? A gente vai falar a respeito sim, de ferramentas, inclusive, específico para alguns profissionais, como, por exemplo, os psicólogos, ou ferramentas que outros profissionais também podem utilizar, não apenas psicólogos, tá certo? Então, a desesperança, ela é presente, né? Grande desesperança, mas na depressão bipolar é muito mais grave, é muito mais recorrente, tá? Esse sintoma aí de desesperança. Impulsividade, ela aparece na depressão unipolar? Sim, ela aparece, mas na depressão bipolar ela é muito mais recorrente, ela está muito mais presente, ok? A agressividade, temos sintomas agressivos juntamente com a irritabilidade na depressão unipolar? Temos sim, porém na depressão bipolar ela é muito mais recorrente. Então a gente percebe aqui nesse quadro, né, o quanto a depressão bipolar ela é incapacitante. E olha, o quanto ela acomete pessoas muito mais jovens do que a depressão unipolar. Né? O início é muito mais preocupante ali. E aí eu chamo vocês a uma reflexão. Será que nós temos políticas públicas que dão conta de cuidar dessa depressão bipolar com esse público aí de 13 a 18 anos, para dar para eles a condição para que esse transtorno não se agrave? A gente precisa melhorar muito, né? A gente precisa conversar bastante ainda a respeito dessas possibilidades. Hoje eu vou só levantar essas questões, mas no nosso curso a gente vai falar a respeito disso, combinado? Então, olha lá, as características dos transtornos afetivo bipolar. Não existe nenhum sintoma depressivo que seja patognômico do transtorno afetivo bipolar. A história, então, não tem algo que seja só desse transtorno, tá? Então, lembra disso. Por que é tão importante a gente conhecer os critérios e a classificação? Porque é justamente a somatória que vai trazer para a gente, né, a hipótese diagnóstica, tá? Então, não existe nenhum sintoma específico dessa doença. A história familiar positiva para o transtorno afetivo bipolar é um dos achados de maior especificidade, queridos. Então, olha só. Se eu já tenho alguém na família com esse diagnóstico, eu tenho um indicativo que pode se somar na hora de estar montando a minha hipótese, tá bom? Então, a história familiar positiva é um achado de maior especificidade. Média de 10 anos entre a primeira consulta e o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Você vai me dizer, ô louco, Adriana, então quer dizer que leva 10 anos para fechar um diagnóstico? Não é bem isso. Então, o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês que nós podemos ter sintomas depressivos desde lá de tenra idade? E que uma pessoa, por exemplo, bipolar tipo 2, ele pode ter, né, episódios de depressão e hipomania? E que na hipomania ele ainda continua funcional? Pois é, queridos. Às vezes demoram anos para que essa pessoa se conscientize de que isso é um adoecimento, sim, e que isso prejudica a vida dele. Então, até ele buscar o tratamento, até essa equipe, esses profissionais conhecerem a dinâmica, né,
ciclotímica do seu adoecimento e fechar esse diagnóstico leva um tempo. E isso a gente sabe, né, e é o que a gente discute muito quando fala de DSM e de CID, é que assim, a gente vai conhecendo as características desse paciente, né? E ao longo do tempo ele vai trazendo uma boa anamnese, um bom acompanhamento, vai ajudando a gente fechar, né, enquanto equipe, esse diagnóstico. E para isso é que serve essas ferramentas do CID e do DSM, para ajudar a gente a chegar o mais rápido possível a essas pessoas para oferecer para eles tratamento, tá certo? Não é para estigmatizar, botar carimbar, você é F31, você é F31.3, não é isso. A ideia é ter ferramentas para ajudar, né, essas pessoas a minimizar, a reduzir esse sofrimento. Dado importante aqui, 15% dos pacientes que sofrem de transtorno afetivo bipolar cometem suicídio. E aí? Isso é um dado que deixa a gente bastante preocupado também, né? Como é que a gente vai adivinhar qual é aquela pessoa que está apresentando sintoma de depressão, ou de hipomania, ou até de mania, que tem um risco maior ou não de cometer um suicídio? Isso é um processo que a gente vai ter que acompanhar. Mas os estudos mostram que desses que têm esse sofrimento, eles têm uma chance 15% maior, né? E que 15% desses, melhor dizendo, 15% desses pacientes vão cometer suicídio. Então, é uma bomba relógio, sim. A gente trabalha com pessoas que estão no limite do seu sofrimento. Então, o paciente parou o tratamento, é importante que a equipe vai lá, entre em contato, chama o familiar, faça a visita. O CAPS faz isso, né? O CAPS tem essa incumbência aí. É só o CAPS? Não. A gente tem outros equipamentos também da saúde mental que podem nos ajudar. Mas isso já é outra história, é outra aula, e vem para o curso que vocês vão gostar. 20 a 55%, pelo menos, uma tentativa de suicídio ao longo da vida. Metade das pessoas com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar vão tentar suicídio. Esse é um dado epidemiológico preocupante e que a gente tem que estar atento na nossa conduta, né? Indivíduos com transtorno afetivo bipolar morrem 9 anos mais cedo do que a população geral. Adriana, então a estimativa de vida de pessoas que têm o transtorno afetivo bipolar é menor na população? Por que isso? Porque eles estão muito mais vulneráveis a sofrerem, né, essas adversidades de acidentes ou de tentativas de suicídio ou de superdosagem de medicamentos, né, uma forma de cometer suicídio e tudo mais. Eles são mais vulneráveis, sim. Tá? Então, eles realmente têm uma expectativa de vida aí menor, é o que os estudos mostram. Então, olha a importância, né, de lá na tenra idade, diagnosticar, iniciar tratamento, acompanhar, adesão, né, para trazer para eles, para essas pessoas, uma possibilidade diferente de vida e de qualidade de vida diferente. Tá? As causas de mortalidade precoce dessas pessoas estão muito relacionadas a doenças cardiovasculares, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e acidente. Aí você vai dizer, Adriano, o que tem a ver acidente com transtorno afetivo bipolar? Muito. Lembra quando eu estava falando sobre o episódio de hipomania, né? Eu disse que no período, né, no período de hipomania, as pessoas se sentem bastante autossuficientes e elas se arriscam bastante. Em fase da mania também, né? Eles acreditam que eles têm superpoderes e que nada vai acontecer com eles. E acabam se envolvendo em acidentes de todos os tipos, tá certo? No estado, por exemplo, de depressão, principalmente em episódios depressivos, a pessoa com esse sofrimento acaba não tendo vontade de fazer atividade física, então a vida, né, esse sedentarismo passa a ser muito recorrente, né, ganho de peso, tem aí a questão alimentar que está associada, tá certo?
e isso deixa a pessoa mais vulnerável para o desenvolvimento de outras doenças, como as doenças cardiovasculares. Tudo bem isso? Tá? A gente pode depois aprofundar. Trouxe um quadro aqui interessante. Dê uma olhadinha aí o que nós temos. Deixa eu só dar uma checada aqui. Nesse quadro, eu mostro para vocês que a etiologia dessa doença e a neurobiologia dessa doença são importantes para a gente compreender o que fazer e como tratar. Então, nós temos elementos que são do âmbito biológico, né? Que envolve aí as estruturas cerebrais, que envolve os tipos de neurotransmissores relacionados, ativando os circuitos, né? Que ativam determinadas áreas, né? E o quanto isso, né, impacta na maneira que essa pessoa responde. Nós temos aí elementos que são psicológicos, né, que tem a ver muito com a história de vida dessas pessoas, de como ela construiu algumas crenças, de como é que ela experienciou determinadas aprendizagens, né? Como é que as suas emoções foram sendo moldadas ao longo da vida. E nós temos elementos, por exemplo, que são sociais, né? Da maneira com que essa pessoa que tem o sofrimento se relaciona em casa, na escola, com os amigos, no trabalho, tá bom? E aí, olha só, esse quadro traz o transtorno bipolar aqui no centro, né? E vários outros itens que se relacionam com a neurobiologia do transtorno de humor, tá? Então, olha lá, o estresse oxidativo, a genética, a questão dos neurotransmissores, da resiliência celular, da inflamação, das neurotrofinas. Quando vocês forem fazer o módulo, né, no curso de neurobiologia dos transtornos, a gente vai falar sobre tudo isso, ok? Muito bem. Aí aqui trouxe mais, só para deixar essa vontade de vocês conhecerem mais, né? Dentro ali dos fatores para o aumento do risco. Idade precoce de início e gravidade. Quanto mais cedo iniciar os sintomas, os pródromos do adoecimento, pior é o prognóstico, né? Existe muito mais risco ali de gravidade do caso. Traumas na infância, né? Também são desencadeadores e aumentam o fator de risco para o desenvolvimento do transtorno. Negligência parental. Daria para a gente fazer uma aula só sobre esse item que aumenta o risco do desenvolvimento do transtorno afetivo bipolar. Negligência parental. Você pode ter pais extremamente amorosos, mas que são negligentes, né? Vocês vão falando, essa Adriana, essa psicóloga está falando maluquice. Não, não é. A negligência parental tem a ver com a questão da importância, do tempo, da qualidade, dos limites que se coloca para a criança e para o adolescente, principalmente. Então, quando esses pais, eles não estão funcionais, né, eles não têm essa capacidade de proporcionar para os filhos os parâmetros de segurança para o desenvolvimento, ele está sendo negligente. E a negligência é um dos elementos, um dos fatores que aumentam o risco do desenvolvimento do transtorno. Uso de cannabis na adolescência. O uso de drogas, principalmente cannabis, na adolescência, pode ser sim um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno de humor. A gente vai falar mais sobre isso na neurobiologia, sim, no módulo de neurobiologia do transtorno a gente vai falar mais sobre isso, combinado? Mas, ó, já fica aí à vontade de conhecer mais. Maiores flutuações de incidência solar. Sim, nós temos lugares no planeta que a incidência de luz solar ela é menor, né? E que isso pode ser um desencadeador de estresse que pode, né, trazer, sim, a produção, né, neurobiológica de elementos que aumentam o risco. Olha que interessante. E os fatores genéticos? Olha isso, o DNA grita. Herdabilidade,
68%. Se você tem uma pessoa bipolar na família, né, essa proximidade genética, 68% de chance de também desenvolver o transtorno afetivo bipolar. Comorbidades. Então, quais são as comorbidades associadas ao transtorno afetivo bipolar? É muito comum, né, por conta até do estilo de vida que a pessoa desenvolve por conta aí desses episódios, sejam eles depressivos, de hipomania ou de mania, ou até dos estados mistos, tá? Cerca de 75% dos indivíduos apresentam ao menos uma comorbidade. Então, meus queridos, a pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, ele tem uma chance muito grande de, junto desse transtorno, associar uma outra patologia, seja ela uma depressão, seja ela o uso de substâncias, seja ela um transtorno ansioso, tá? Se é ruim, você vê que percebe que dá para piorar, né? Então, olha de novo a importância do nosso preparo profissional para cuidar da saúde mental dessa população. Mais comuns são os transtornos de ansiedade em geral, de 40% a 60% das pessoas com transtorno afetivo bipolar têm transtornos de ansiedade associados e estão associados com a maior gravidade e o pior prognóstico do transtorno bipolar. Então, quanto maior, né, mais recorrente esses transtornos, maior a gravidade do prognóstico aí. Tá? É mais prevalente no tipo 2. O que é mais prevalente? Que tipo de transtorno ansioso é mais prevalente no transtorno bipolar tipo 2? Transtorno de pânico e ansiedade generalizada. TAG e pânico é mais recorrente em pacientes que têm transtorno bipolar tipo 2. É aquele que chega até a hipomania, tá? Os transtornos por uso de substâncias são muito frequentes. O uso de álcool, cocaína, drogas lícitas e ilícitas, uso de medicamentos, né? Então, 33% das pessoas que têm o transtorno bipolar fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Um terço, né? Mais que um terço. A comorbidade entre o transtorno bipolar e os transtornos de uso de álcool está associada a maior número de episódios depressivos. Porque, falei aqui, quanto maior a euforia, maior a depressão. Quanto maior a depressão, maior a euforia. Então, o uso de álcool, né, aumenta ali os episódios depressivos, aumenta as tentativas de suicídio, as hospitalizações. Você tem taxas mais altas de refratariedade ao tratamento. A pessoa ficando mais refratária. Por quê? Ele está depressivo, ele faz uso de álcool. Inicialmente, o álcool ele tem um efeito estimulante do sistema nervoso central. Porém, o álcool é uma das únicas substâncias que ele tem esse efeito estimulante, mas depois ele tem um efeito depressivo no sistema nervoso central. Tá? Então, a pessoa se sente bem tomando álcool quando ela está depressiva, porque ela se anima um pouco mais. Só que depois piora muito, né? Porque deprime. Ou se ela está muito eufórica, ela toma álcool, ela dá aquela relaxada gostosa, mas só que depois deprime, né? Então, tem um pior desempenho, inclusive, essas pessoas em testes cognitivos, porque vai causando lesões, dano mesmo cognitivo, tá? Então, essas são algumas das comorbidades. Trouxe aqui a título, né, inicialmente aí de curiosidade, mas no curso a gente vai falar mais sobre isso, os diagnósticos diferenciais de transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque nessas doenças, meus queridos, a gente pode ter também a presença de oscilações de humor, tá? Então, eu posso ter transtornos de humor dentro dessas doenças. E para a gente classificar lá no CID, no DSM, como transtorno afetivo bipolar, eu tenho que descartar esses outros diagnósticos, tá certo? Então, doenças infecciosas como HIV, neurosífilis, apresentam também irritabilidade, mudanças de humor, só que não são transtorno bipolar, tá bom? Doenças endócrinas, né?
as doenças relacionadas à tireoide, doenças reumatológicas, o lúpus, as encefalites autoimunes, tá? O que mais que a gente tem que descartar? Doenças não psiquiátricas, doenças neurológicas, né? AVC, algumas síndromes, epilepsia, demências, também podem ter a presença aí de oscilação de humor e não serem um transtorno afetivo bipolar, tá bom? Então, fiquem atentos para isso que eu estou dizendo. O que eu tenho que lembrar de descartar? Não é transtorno afetivo bipolar tipo 1, tipo 2 ou estados mistos, se aquele comportamento, aqueles sintomas estiverem relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Cocaína, anfetamina, álcool, alucinógenos, antidepressivos, agonistas, descongestionantes. A gente vai falar muito disso lá naquela aula de neurobiologia dos transtornos. Corticoides, imunossupressores, quimioterápicos. Eu também tenho ali oscilação, né, de humor, tá certo? Então, eu tenho que descartar aqui, ok? Diagnósticos diferenciais psiquiátricos, onde eu tenho a presença de episódios depressivos, eu tenho episódios de mania, mas eu preciso descartar esses para poder classificar com transtorno afetivo bipolar. O que eu tenho que descartar? Transtorno depressivo recorrente, lembra o unipolar, transtornos psicóticos, tá? Então, eu posso ter transtornos psicóticos, eu posso ter, por exemplo, um transtorno psicótico, uma esquizofrenia, né? Olha lá, eu tenho que descartar o transtorno de humor induzido por substância, que a gente acabou de falar agora, o transtorno esquizoafetivo, transtorno de personalidade borderline. Adriana, o border oscila bastante também, tem muita irritabilidade, tem episódios depressivos? Tem, mas se eu estiver falando de transtorno de personalidade, esses sintomas, eles precisam ser olhados com um olhar diferente do transtorno afetivo bipolar. O bipolar eu já, né, coloquei aí em outro momento para vocês, dos episódios de mania, de hipomania, de depressão. Combinado? Outro transtorno, narcisista e antissocial, juntamente lá com o transtorno de personalidade border. Transtorno de personalidade narcisista e antissocial também aparece, né, os sintomas aí de mudança de humor, de oscilação de humor, e muitas vezes bem abrupta, tá? Bem súbita. Tá? TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e transtorno ansioso generalizado, tá? Também aparece e precisam ser descartados para que a gente feche, né, uma hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar. Tudo bem? Chegando aqui na reta final. Adriana, lembra, que tipo de tratamento, né, é bastante eficaz para esse transtorno? Né? Então, a gente sabe que o transtorno afetivo bipolar é um transtorno crônico, né, de difícil adesão. Né? As pessoas, se elas têm ali o transtorno afetivo bipolar tipo 2, ela tem uma dificuldade muito grande para fazer adesão ao tratamento, porque ela se sente bem, ela está acostumada a ser mais agitada, mais expansiva, apesar disso trazer prejuízos, que ela começa um monte de coisa, ela não consegue terminar, ela se frustra, né? Então, o tratamento para esse tipo de transtorno, ele é complexo e multiprofissional. Por que ele tem que ser multiprofissional? Porque um único profissional, ele não dá conta, sozinho, de abarcar as diversas áreas que há o comprometimento no transtorno afetivo bipolar. Tá bom? Lembra, a gente falou, né, de prejuízos relacionados à questão psicológica, à questão social, tá bom? Então, eu preciso de uma equipe complexa, né, uma equipe, bastante variada, tá? Envolve o tratamento dos episódios e a fase de manutenção, tá? Que envolve ali a profilaxia de novos episódios, a melhora da funcionalidade. Então, para cada momento que essa pessoa está em sofrimento, eu preciso ter uma estratégia interventiva diferenciada, seja ela medicamentosa, seja ela terapêutica, psicoterapêutica. E eu vou precisar trabalhar muito, meus queridos, com psicoeducação.
E essa psicoeducação é do sujeito, do indivíduo, porque eu preciso que ele compreenda que a maneira dele funcionar traz prejuízo e sofrimento para ele e para as outras pessoas. Então, ele precisa entender, né? A psicoeducação é um elemento muito importante para o tratamento. A psicoterapia, né? Esse sujeito precisa se entender, né? Então, quando eu falo da psicoeducação, eu falo muito dele aprender sobre o adoecimento, sobre aquela doença, sobre o transtorno afetivo bipolar. Por isso que a gente está conversando tanto aqui hoje sobre isso, né? É preciso que vocês entendam esse adoecimento para que vocês possam fazer psicoeducação. A psicoterapia feita, então, né, especificamente aí pelos psicólogos, ela é muito eficaz no tratamento, ela é muito importante, né? A estruturação de uma rotina, e aí a minha afinidade muito grande, né, com as terapias cognitivas comportamentais, a gente vai ter muito para conversar sobre isso. A estruturação de uma rotina, de um sono regular, de uma atividade física, de um propósito, de metas para aquele dia, são muito eficazes também para o tratamento. E a farmacoterapia, né? Então, a gente vai ver ao longo do nosso curso os medicamentos que são utilizados em cada momento, né? Aqueles medicamentos que conseguem segurar para que não evolua, né, um período, um episódio para maior gravidade, para conseguir estabilizar e segurar momentos aí de crise, tá certo? Trouxe aqui para vocês, dentro do tratamento farmacológico, só para citar mesmo, tá bom, queridos? Porque a gente vai ter aula específica para falar sobre isso. Então, geralmente, para trabalhar o período de mania, trabalha-se com estabilizadores de humor, e aí eu tenho o lítio, né, que é um excelente estabilizador de humor, que previne muito suicídio, tem um efeito neuroprotetor muito grande, mas ele também precisa ser, né, bastante vigiado, né, porque ele tem uma faixa terapêutica muito próxima, né, da tóxica, então os exames de litimia são importantes, então o estabilizador lítio é muito importante. Eu posso utilizar aí, né, os anticonvulsivantes, e a gente vai conversar mais tarde sobre isso, né? Na mania, então, os antipsicóticos, na depressão, geralmente, os estabilizadores de humor, antipsicóticos, sejam eles atípicos, antidepressivos, tá? E, geralmente, na manutenção, eu trabalho ali, ó, né, os médicos trabalham, melhor dizendo, com estabilizador de humor, antipsicótico atípico, a lamotrigina é um dos medicamentos também utilizados, mas isso tudo a gente vai se aprofundar no módulo de neurobiologia e tratamento, tá? Trouxe um quadro aqui mesmo, só para vocês terem acesso, geralmente, o que é que os médicos utilizam dentro, né, desse espectro aí do transtorno afetivo bipolar. Combinado? Então, acho que era basicamente isso que eu gostaria de falar com vocês a respeito desse tema, tá bom? Espero que a gente se encontre mais vezes. Um abraço.